Essa peça é um exemplo da mistura de técnicas que eu gosto muito de trabalhar, misturando várias técnicas numa peça só. É um fio de rami, eu faço a corda toda no crochê, que é como se fosse isso aqui, só que contínuo, né? Eu faço uma corda como se fosse isso. Depois eu vou pegar a corda e vou usar essa técnica antiga, tradicional de tramar bancos e cadeiras, que normalmente você vê isso com junco, que é com a fibra natural, torcida. Então eu me apropriei dessa técnica antiga, tradicional, e fiz ela com essas cordas bem grossas para dar um efeito mais moderno e atual. Não tem muito uma regra assim para a inspiração, né? Mas é uma questão de observação mesmo. Agora eu me inspiro muito também no design brasileiro, assim, no design em termos dos móveis. Eu gosto muito da época das décadas de 50, 60, as linhas, né? Muita coisa pé palito eu faço. E em termos assim das texturas, eu vou muito também para esse lado mais étnico nosso, né? Procuro muito assim inspiração nas tribos indígenas brasileiras, nas coisas mais de raiz, no artesanato mineiro do interior de Minas, que eu sou de Minas, né? Então, vou juntando uns pedacinhos assim. Eu acho que o resgate do fazer manual vem nesse lugar de trazer de volta o humano como centro de uma história de rotação, de fluxo econômico, de processo criativo, de produção, de uma produção que é, sim, em uma menor escala. Então, a gente está falando de um lugar, quando a gente fala de um processo manual ganhando valor, a gente está falando de uma escala bem menor ganhando valor, como um valor mesmo de mercado, de entendimento de mundo. Eu vou tendo ideias e vou rascunhando no caderno, né? Então, por exemplo, esse aqui teve vários rascunhos da banqueta Linhavo. E depois eu vou fazendo também as amostras, várias amostras das cores, dos pontos, para escolher o que eu gosto mais, o que eu vou fazer. No caso dessa daqui também eu tenho o rascunho dela, eu fiz vários modelos dela bem colorida também, que é essa das bolinhas de crochê. Outros exemplos de mescla, né? Eu sempre faço o trabalho, o estudo de cores primeiro num pequeno pedaço para poder depois eu fazer a peça. Aí eu vou misturando vários fios, eu misturo a agulha mais grossa com a agulha mais fina, vou fazendo sempre uma mistura de técnicas e de ideias diferentes. Eu morei em Portugal até os 10 anos de idade, estudava num colégio de freira que tinha aula de artes. Então lá eu aprendi a fazer bordado, ponte cruz, todas essas técnicas de bordado. E a minha mãe tricotava. Então, quando nós viemos para o Brasil e morava aqui, foi logo depois aconteceu aquela revolução em Portugal do cravo vermelho e muitas amigas que eram senhoras da sociedade, amigas da minha mãe, vieram para cá, precisavam trabalhar. E elas começaram a vender essas coisas de tricô para boutiques em Belo Horizonte. Nós pegamos o serviço também. E logo depois elas voltaram para Portugal. E aí eu falei, o negócio é bom, vou pegar para mim. Eu tinha 16 anos na época, assim. E depois eu montei minha confecção na área de tricô, fiquei 10 anos, quase 15 anos na área de moda. E eu queria muito voltar às minhas raízes de fazer os trabalhos autorais, foi aonde eu migrei para esse lado da decoração. Eu faço uma malha tubular e ela é preenchida por outra malha dentro. Ela tem que ficar com volume. Se ela não for recheada, ela vai murchar e não vai dar esse efeito.
Então isso tudo eu faço no meu ateliê. E aqui eu estou fazendo um tricô com a agulha número 30, que é uma agulha também que eu desenvolvi, que ela é super grossa. Pelo fio ser bastante grosso, eu estou usando uma forma de montar mais rudimentar. Esse porta-vaso eu acho um bom exemplo dessa mistura do contemporâneo com o tradicional. Porque ele tem umas linhas bem modernas, mais retas, usa esse material de estrutura tubular. E ele também foi feito para a área externa, porque a pintura é eletrostática, né? E as cordas são cordas impermeáveis de poliéster, mas ele é um trabalho de crochê. Eu crocheto ela direto na estrutura. E como é uma corda bem grossa, eu misturo o crochê com a mão e com a agulha. Eu tenho uma agulha bem grossa aqui, que ela me ajuda só a puxar o fio, sabe? Então eu faço metade com a agulha e metade eu faço com a mão. E faço essa estrutura toda já fixa na própria estrutura de metal. Essa outra aqui, que é um pendente, aí eu já misturei a técnica do trançado, passando a corda em cada arame, formando essa trama. E na parte de cima já é um tricô mesmo, que eu já fiz tipo uma rede de tricô terminando em corda. É onde que é um exemplo também de mistura de técnicas na mesma peça. E esse trabalho bem, a gente chama de slow, mas é porque você faz aquilo com bastante foco, concentração. E o trabalho manual, ele é um trabalho lento, né? Não tem como, ele é metódico, ele é lento, você vê o trabalho progredir passo a passo, devagar. E faz parte do processo mesmo, né? Eu tenho umas banquetas que elas têm 20 horas de trabalho e outras que têm 50 horas de trabalho, sabe? Essa aqui, por exemplo, que é corda, é feita a corda de crochê primeiro para depois tramar. Então, é um trabalho bem mais longo. Eu também gosto muito de trabalhar a mistura de cores. Faço muitas peças com trabalho mesclado. E essa aqui é um exemplo. Fiz uma mistura dos verdes para os azuis. Então, eu vou trabalhando a mescla, fazendo um degradê dos tons, né, dando uma coisa assim, um efeito bem colorido. Aqui já joguei um verde bandeira, sempre para dar uma iluminada assim no conjunto. De 11 horas da manhã a 11 horas da noite eu tecia sem parar. Acabava o tecido, o ordume, eu já colocava um outro. Foi muito intenso, foi muito importante.